E hoje o assunto é para os professores do ensino básico. Se você aí atua como professor do ensino básico e contribui para o regime geral de previdência social, fica aqui comigo nesse vídeo. Bora! Se você que está me assistindo aí ainda não me conhece, eu sou Ana Paula, sou perita contábil e adoro, gente, eu sou apaixonada por esse mundo previdenciário e tô dando muitas dicas por aqui. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá bom? E aproveita e já deixa o seu joinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Se você aí que está me assistindo é professor e atua exclusivamente com magistério em educação infantil, fundamental e médio, ou também trabalha com direção escolar, assessoramento pedagógico e coordenação, fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou citar as principais formas de se aposentar aqui pelo INSS. Então nós vamos falar aqui do direito adquirido, daquelas aposentadorias ali até 13 de novembro de 2019, que era antes da reforma da Previdência. Vou falar também aqui nesse vídeo as regras de transição que foram criadas para esses profissionais e também vou falar das regras permanentes. Então esse vídeo aqui vai estar recheado de conteúdo. Se você quer saber tudo sobre a aposentadoria do professor, vem comigo! Essas regras que eu vou citar aqui hoje, gente, não vale para os professores de ensino superior, técnico ou de cursos profissionalizantes, porque esses professores seguem alguma legislação própria, né, se atuam ali no setor público e também se aposentam pelas regras comuns do INSS, caso ali estejam contribuindo para o INSS, se aposentam nas aposentadorias comuns, não tendo direito a essas regras que eu vou citar aqui hoje, que são exclusivas para os profissionais que atuam com esse magistério em educação fundamental, infantil e médio, tá? Incluindo assessoramento pedagógico, coordenação e direção escolar, exercido por esses professores de carreira, ok? Essas regras que eu vou citar aqui hoje, gente, também vale para aqueles professores que atuam em algum município, né, que não tem a legislação própria, porque existem alguns municípios que ainda não têm essa legislação própria. Então, se você atua em algum município aí, pega seu contra-cheque, dá uma olhadinha. Se você aí, professor, tá fazendo recolhimento junto ao INSS, dá uma olhadinha no contra-cheque, então sim, vamos assistir esse vídeo aqui porque tem muita coisa para você saber. São várias formas aqui para você se aposentar. E hoje eu vou fazer o contrário, gente. Eu vou dar as dicas primeiro e depois eu vou falar aqui das aposentadorias, beleza? Mas depois eu também vou falar mais algumas coisinhas para vocês, que é bastante informação. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aí, professores, que se encaixam nessas regras que eu citei no início do vídeo, é o seguinte: vocês podem acumular aposentadoria, porque vocês podem acumular cargos. Então, se você atua aí no regime geral de previdência social, que é o INSS, e também atua em municípios diferentes que têm a legislação própria, né, pelo regime próprio de previdência social, você pode acumular essas aposentadorias. Então, você pode ter duas ou mais aposentadorias. Vocês também podem levar o tempo do INSS, tá, do regime geral de previdência social, para o regime próprio de previdência social e vice-versa. Caso você não preencha o requisito ali total em um regime, você pode transferir esse tempo de contribuição para este outro regime. Isso é bem interessante também, através da certidão de tempo de contribuição que você pode solicitar tanto no INSS para levar para o regime próprio, quanto do regime próprio para levar ali para o INSS. Outra coisa bem legal e interessante que vocês também podem fazer, e talvez vocês não saibam disso, vocês podem somar o tempo de professor com um tempo comum de trabalho, tá? Só que se vocês fizerem isso algum dia, vocês perdem aquele direito de redução aos 5 anos no tempo de contribuição e acabam participando das regras comuns de aposentadoria, ok? Uma outra coisa aqui que é uma dúvida assim, que eu vejo de muitos professores: existe aposentadoria especial para os professores? Então, gente, tinha uma aposentadoria especial para os professores até 1981, só que isso acabou, ela era específica para os professores. Só que nós temos sim um tipo de aposentadoria especial, que são para aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, perigosas. Então você aí que é professor, se você quiser participar dessa aposentadoria, você pode participar normalmente, desde que você comprove essas condições insalubres ou perigosas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre essa aposentadoria especial e é dessas regras aqui que você
pode participar. Eu vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois nesse vídeo, tá bom? Pode ser professor universitário, professor do ensino básico, professor de curso profissionalizante. Se você tiver algum contato aí com agentes nocivos, perigosos para a sua saúde, conseguir comprovar isso através do PPP e também do LTCAT, tudo bem, você pode participar da aposentadoria especial pelas regras comuns, tá bom? Minha última dica aqui, antes de começar a falar das aposentadorias, gente, é o seguinte. Se você aí atuou como professor, você pode estar participando dessas regras que eu tô falando aqui hoje, nesse vídeo. Só que acontece, se você, por algum motivo, não quiser participar dessas regras que foram criadas específicas para esses tipos de professores, vocês podem sim participar das aposentadorias comuns. Normalmente, gente, e esse canal aqui tá recheado de conteúdo referente a regras de transição, regras pelo direito adquirido, e ainda vou gravar um vídeo aqui para as regras permanentes da aposentadoria aí comum. Então, assistam esses vídeos se vocês desejam se aposentar pela aposentadoria comum e não pelas regras dos professores. Vou deixar aqui nos cards algumas dessas aposentadorias. Então, o primeiro tipo de aposentadoria que eu quero citar aqui para esses professores em específico, gente, é a aposentadoria pelo direito adquirido. Quais eram essas aposentadorias? São para aqueles professores do ensino básico, inclusive aqueles que exercem atividade, direção escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, que preencheram os requisitos referentes a esse tipo de aposentadoria até a data 13 de novembro de 2019. Então, se você, professora aí, professora, se preencheu esses requisitos que eu vou citar aqui até essa data, você pode sim se aposentar pelo direito adquirido com as regras antigas, antes da reforma da Previdência. Fique atento. Então, vamos aqui para o primeiro tipo de aposentadoria. Era por tempo de contribuição. Como é que funcionava essa aposentadoria? Não se exigia uma idade mínima, tinha aplicação obrigatória do fator previdenciário, sendo que, no momento do cálculo do fator previdenciário, eram acrescentados 5 anos para os homens e 10 anos para as mulheres, para não prejudicar aí o valor, né, a numeração aí do fator previdenciário desses professores. Os homens precisavam de pelo menos 30 anos de contribuição e as mulheres de pelo menos 25 anos de contribuição. Observe que tem a redução aí dos 5 anos, né, gente? Vocês têm essa vantagem dessa redução dos 5 anos aí no tempo de contribuição. E o cálculo dessa aposentadoria eram somadas as 80% maiores contribuições desde julho de 94, fazia uma média aritmética simples dessas contribuições. Depois aplicava o fator previdenciário, que é obrigatório, e depois sim nós multiplicávamos aí pelo coeficiente de 100%. Era bem interessante essa aposentadoria aqui, gente. Nosso segundo tipo de aposentadoria aqui para os professores dentro do direito adquirido era a regra dos pontos. Também um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição. Só que funcionava da seguinte forma, gente. Não se exigia uma idade mínima, não tinha aplicação obrigatória do fator previdenciário, não tinha essa aplicação. Se exigia 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos de contribuição para as mulheres. Sendo que a regra 85-95 era até 30 de dezembro de 2018 e a regra 86-96 até a data 13 de novembro de 2019. O que é essa regra? Era a soma da sua idade e o seu tempo de contribuição. Você somava esses dois números e se atingisse essa determinada pontuação aqui, você conseguia se aposentar dentro dessas regras dos pontos. Sendo que vocês aí ganhavam 5 pontos no momento dessa soma, tá? Tinha que pegar a idade, seu tempo de contribuição, somar esses dois e depois somar mais 5 pontos. Isso para complementar, compensar aqueles menos 5 anos que vocês têm aí de tempo de contribuição, ok? E a regrinha do cálculo que é bem parecida ali com a aposentadoria por tempo de contribuição. Eram pegas as 80% maiores contribuições desde julho de 94 e aplicava-se o coeficiente de 100%. Sendo que nesse cálculo aqui, gente, uma coisa bem interessante é que a aplicação do fator previdenciário não era obrigatória, tá? É facultativo. Se fosse benéfico para você a aplicação do fator previdenciário, ok, podia aplicar. Se não fosse benéfico, não era aplicado. Então faça a soma aí desses pontos, veja aí se você, a mulher, atingiu 85 pontos até 30 de dezembro de 2018 e se você, homem, atingiu 95 pontos até essa data. Se não tiver atingido, faça a outra continha. Se você, mulher, atingiu 86 pontos até 13 de novembro de 2019
e se você, homem, atingiu 96 pontos até 3 de novembro de 2019. Se você atingiu essa pontuação aí, da forma que eu expliquei, somando mais esses 5 pontos, aí sim você consegue se aposentar pelo direito adquirido nas regras dos pontos. Agora vamos para a nossa segunda modalidade aqui de aposentadoria, que são as regras de transição que foram criadas para aqueles professores e professoras que já estavam pagando o INSS, mas não conseguiram atingir essas duas regrinhas que eu citei aqui agora pelo direito adquirido, não conseguiram se aposentar antes da reforma da Previdência. Como que ficou para essas pessoas? Eu vou falar aqui exatamente como que funciona cada uma, inclusive para esse ano de 2021 aí, tá bom? A primeira regrinha que eu vou citar aqui, gente, é a regra dos pontos. Tem regra dos pontos também na regra de transição. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Como que está funcionando, né, gente? Então, começou da seguinte forma. Começou com 81 pontos para as mulheres e 91 pontos para os homens, sendo que essa pontuação vai subindo um pontinho a cada ano, até os homens atingiram uma pontuação de 100 pontos e as mulheres atingiram uma pontuação de 92 pontos. Não se exige idade mínima, que é um ponto bem interessante aqui. Não tem aplicação do fator previdenciário e, claro, os homens precisam de pelo menos 30 anos de contribuição e as mulheres precisam de pelo menos 25 anos de contribuição. E vamos lembrar aqui da carência, tá, gente? 180 meses de carência para todas essas aposentadorias que eu tô citando aqui. Sendo que para este ano de 2021, gente, vocês precisam. Você, mulher professora, precisa alcançar 83 pontos. E você, homem professor, claro, né, gente? Não tem como, né? E se você, professor, precisa atingir 93 pontos. É essa pontuação que você tem que atingir esse ano, tá? Então pega aí o tempo de contribuição que você tem, veja se você já possui aí o tempo mínimo exigido, mais a sua idade e veja se fez essa pontuação aí que eu acabei de citar, 83 para as mulheres e 93 para os homens para este ano de 2021. Lembrando que para o ano que vem e para os próximos anos, a pontuação é diferenciada até chegar naquele limite que eu citei aqui. E o cálculo mudou completamente, gente. Como é que vai funcionar o cálculo para essa regra de transição aqui? Vamos pegar todas as suas contribuições desde julho de 94, vamos fazer a média aritmética simples dessas contribuições e vamos aplicar um coeficiente. Esse coeficiente funciona da seguinte forma. Você ganha 60% por ter completado todos os requisitos que eu citei aqui, a pontuação, né, e o tempo de contribuição, tudo certinho, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos de contribuição se mulher e 20 anos de contribuição se homem, podendo chegar a 100% de coeficiente e também podendo ultrapassar esse 100%. Nossa segunda regra de transição aqui é a idade mais tempo de contribuição. Como é que funciona essa regra de transição? Se exige uma idade mínima, sendo que essa idade começou com 51 anos para as mulheres e 56 anos para os homens. E essa idade aqui vai subir 6 meses a cada ano até atingir 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres. E precisa de 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos de contribuição para as mulheres. Sendo que para este ano de 2021, você aí vai precisar de 52 anos de idade se você for mulher e 57 anos de idade se você for homem. Lembrando que isso aí vai subir 6 meses a cada ano até atingir o limite que eu citei. Não tem aplicação obrigatória do fator previdenciário. Bem interessante essa regrinha aqui, né, gente? E os cálculos é o mesmo cálculo ali das regras dos pontos pela regra de transição que eu acabei de citar. Então dá uma olhadinha na sua idade agora, dá uma olhadinha no seu tempo de contribuição, vê se você consegue completar esses requisitos que eu acabei de citar aqui e peça sua aposentadoria. A terceira regra de transição criada para os nossos queridos e amigos professores e professores. Qual é? O pedágio de 100%. Como é que funciona esse pedágio, gente? É o seguinte, se exige uma idade fixa, uma idade mínima para os homens e para as mulheres. Para os homens, essa idade é fixada em 55 anos e para as mulheres é fixada em 52 anos. Sem fator previdenciário, que é uma maravilha, né, gente? Sem redução aqui na aposentadoria. Se exige pelo menos 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher. E, claro, não podemos esquecer
do pedágio. Como é que funciona esse pedágio? Você tem que cumprir 100% daquele tempo que restava na data da reforma, 3 de novembro de 2019, para atingir esses 30 anos de contribuição se homem ou 25 anos de contribuição se mulher. Exemplo, uma mulher na data 3 de novembro de 2019 tinha 24 anos de contribuição como professora. Ela vai ver ali quanto tempo que faltava para completar os 25 anos de contribuição. No caso dela, faltava um aninho. Então, se ela tem que pagar um pedágio de 100% desse tempo que restava, qual que vai ser o valor? 100% desse um ano vai ser mais um ano. Então, ela tem que cumprir 2 anos para conseguir pedir essa aposentadoria pelo pedágio 100%. Então, ela vai cumprir um ano que restava e o pedágio de mais um ano. Ela vai cumprir mais 2 anos aí para conseguir solicitar essa aposentadoria, mais os outros requisitos, né, gente? A idade e o tempo de contribuição. E o cálculo desse pedágio aqui, gente, ele é bem interessante, tá? Porque não tem fator previdenciário, não tem a redução do fator previdenciário, por mais que a idade aí seja reduzida, né? Uma idade boa, e também o tempo de contribuição seja reduzido. Então, assim, esse pedágio 100%, gente, é uma das regras assim, que eu mais gosto, porque não tem redução. Pega todas as suas contribuições desde julho de 94, faz aquela média aritmética simples, com as contribuições atualizadas, tudo direitinho, e depois aplica o coeficiente de 100%, gente. Não tem redução, já é de cara 100%. Se você conseguir pegar esse pedágio, pega o pedágio porque é muito bom. Claro que você tem que observar as outras regras. Pode ser que sim, você consiga uma aposentadoria melhor ainda, seguindo outras regras. Porque esse pedágio 100% é limitado a um coeficiente de 100%. Não tem como aumentar esse coeficiente para 101%, 102%, 110%, não. É 100% fixo, ok? Pedágio de 50% seria a nossa quarta regra de transição. Mas não, gente, não tem a regra do pedágio de 50% para você, professora e professora que está me assistindo, tá? Eu tô vendo muita gente falando que tem o pedágio aí para os professores, esse pedágio de 50%, mas não tem isso lá na legislação, tá? Não tem nada falando sobre esse pedágio de 50% para os professores, ok? Então, pulamos o pedágio de 50% que a gente nem vai falar dele, porque não está na legislação para os professores. Fiquem atentos quanto a isso. Vamos agora para o nosso último estágio aqui, referente à reforma da Previdência, que são as regras permanentes. Na verdade, a regra permanente que foi criada para os professores. Essa regra permanente aqui vale para aqueles professores que se filiaram, começaram a pagar o INSS após a reforma da Previdência. São os novos segurados, tá? Então, se você se cadastrou no INSS aí após a data 13 de novembro de 2019, fica de olho nessas regrinhas aqui, que é a aposentadoria programada do professor. Se exige 25 anos de contribuição na atividade de magistério, atividade exclusiva de magistério, na educação infantil, fundamental e médio, inclusive aqueles professores ali que atuam no assessoramento pedagógico, direção escolar e também na coordenação. Vocês precisam de 25 anos de contribuição nessa função exclusiva de magistério, tá? Vale para os homens e para as mulheres, sendo que as mulheres, as professoras, vão precisar de 57 anos de idade e os homens professores vão precisar de 60 anos de idade. Então, além do tempo de contribuição fixo de 25 anos de contribuição, vocês vão precisar dessa idade mínima aí para conseguir se aposentar na nova aposentadoria do professor, aposentadoria programada pelo INSS. E o cálculo dessa aposentadoria, gente, é aquele cálculo ali das regras de transição, tá? Excluindo ali o pedágio 100%, que é diferenciado, né? Vai ser pego todas as suas contribuições desde julho de 94, vai fazer essa média aritmética simples, vai encontrar o salário de benefício e depois vai aplicar o coeficiente. Começa com 60% por ter completado os requisitos mínimos, que eu acabei de citar aqui, e vai somar 2% a cada ano que exceder 15 anos de contribuição se for mulher e os 20 anos de contribuição se for homem. Vocês observaram que as regras de cálculos mudaram completamente após a reforma da Previdência, né? Vocês viram ali que pelo direito adquirido era de uma forma e nas regras de transição e a regra permanente que foi criada, os cálculos são completamente diferenciados, né, gente? E são iguais
as regras que foram criadas para as aposentadorias comuns. E eu acho isso muito injusto para vocês, professores, porque vocês têm aquela condição de se aposentar com 5 anos a menos, com 5 anos ali de tempo de contribuição a menos. Então, se a regra de cálculo não mudou, ficou igual das aposentadorias comuns, vocês foram prejudicados. Isso foi muito injusto. Eles eram para ter criado, sim, uma regra de cálculo específica para vocês, já que tem essa condição aí, essa vantagem de se aposentar aí mais cedo, com menos tempo de contribuição. Então, eu acho que sim, eles deveriam ter criado uma regra aí de cálculo diferenciada para vocês aí, professores. Infelizmente, isso não foi efetuado. Mas calma, tá? Dá para se aposentar de uma forma bem legal ainda, mesmo com a reforma da Previdência. É só você se organizar, tá? Faça sua organização, seu planejamento previdenciário, se for necessário. Claro que vai ser mais difícil, mas ainda dá. Então, se organize desde já. Se você aí, professor, deseja uma aposentadoria melhor, tá? Uma aposentadoria melhorzinha, você tem que contribuir por mais tempo conforme a nova regra de cálculo. Para você ter ideia, para os homens atingir aquele coeficiente de 100%, excetuando ali o pedágio de 100% que já é fixo em 100%, vocês precisam contribuir pelo menos 40 anos de contribuição. É por isso que eu não concordo com essa forma de cálculo. 60% pelos requisitos completos, mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Então, se você tiver 40 anos de contribuição, os 20 anos ali que excederam, 20 vezes 2, 40, 60%, mais os 40%, 100%. É a única forma de você não ter redução aí na sua aposentadoria quanto ao coeficiente. E se você, mulher, está querendo uma aposentadoria melhor também, você precisa contribuir pelo menos 35 anos de contribuição. Se não conseguir atingir esse coeficiente 100%, pelo menos tente chegar próximo para sua aposentadoria não ter tanta redução assim. Outra dica que eu tenho para te dar aqui, se você deseja uma aposentadoria de um salário mínimo mesmo, sempre trabalhou ali contribuindo com salário mínimo como professor, basta cumprir os requisitos mínimos, que são esses requisitos que eu citei aqui. Cumprir os requisitos mínimos, não tem problema se tiver redução, porque você vai conseguir uma aposentadoria de um salário mínimo. Não precisa se preocupar em ficar pagando por mais tempo, não. Preencher os requisitos, pega a aposentadoria aí que for mais rápida para você. E antes de solicitar a aposentadoria, faça uma análise de onde você trabalha, se você contribui para o regime geral de previdência social, que é o INSS, se você está trabalhando no regime próprio de previdência social, se você está acumulando cargos, observe se vale a pena levar um período para o outro regime ou vice-versa. Observe se vale a pena se aposentar em regimes diferentes. Então presta bastante atenção no que vocês estão fazendo antes de solicitar a sua aposentadoria para não saírem prejudicados, ok? Se você ficou até o final desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com os outros professores que você conhece. Se você não é professor e ficou até aqui, compartilhe com algum amigo seu que é professor ou professora, porque essa informação aqui é muito importante para os professores que atuam aí junto ao INSS. E se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreva. Deixe aqui nos comentários caso você tenha alguma dúvida, tá bom? E eu agradeço muito. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.